estamos aqui recebendo uma pessoa muito querida, né, que eu conheci, Leordino Antônio Macedo, em Belo Horizonte, mais conhecido como Mestre Dino, lá em Belo Horizonte. E a gente vai bater um papo aqui, eu vou pedir para que ele conte um pouquinho da vida dele, né, e vamos começar do começo. Como que foi a sua infância, a sua vida, Dino? Então, eu sou de Brasília de Minas, do interior de Brasília de Minas. Meu pai trabalhava na lavoura, mas ele era um aventureiro, porque ele vive na lavoura, era muito complicado para ele tratar de muitos filhos, né? Nós somos 10 filhos. Na época que a gente morava lá no interior, nós éramos 7. Mas aí ele vivia fora de casa, saía para São Paulo, para outros estados, para outra cidade de Minas mesmo, à procura de algum recurso para dar um melhor conforto à família. Aí até que ele veio em Belo Horizonte e teve com o primo dele em Belo Horizonte, o primo dele deu umas coordenadas para ele, voltou lá na minha terra e resolveu trazer a família para Belo Horizonte. Aí juntamos o que tinha que podia trazer, viemos para Montes Claros, de Montes Claros para Belo Horizonte viemos de trem e chegamos em Belo Horizonte, começou a vida dele em Belo Horizonte. Eu sou o mais velho da família, ainda era bem jovem ainda, menino ainda, porque tinha 14 anos, eu me considero que passei a ser adulto, um rapaz já de 17, 18 anos acima. Até 15, 16 anos eu era menino. Sim. Não tinha tamanho, era franzininho e tudo. Então, meu pai na luta dele, foi numa época bem difícil também em Belo Horizonte. Uma hora estava empregado, outra hora estava sem emprego, pagando aluguel. Até que eu, com 17, 18 anos, comecei a fazer algum serviço que rendia mais um dinheirinho, alguma coisa assim, fui economizando e consegui tirar meus pais do aluguel, né? Fizemos um barraquinho bem humilde, mas saímos do aluguel. Aí as coisas foram melhorando, aos poucos. Então esse foi o início da minha vida. Da sua vida, né? É. E tem assim, você iniciou na parte profissional, como que foi? Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Então, eu nunca fui muito de firmas, companhia e tudo. Então eu trabalhei poucos anos desempregado, de carteira assinada e tudo. Trabalhava sempre particular, uma coisa nem outra, mas quando eu fui para a firma, eu trabalhei 4 meses de ajudante, mas graças a Deus eu já era habilitado, eu sempre caprichei para melhorar minhas posses, né? E fui para a firma, trabalhei 4 meses de ajudante. Como eu já era habilitado, tive uma oportunidade de treinar numa empilhadeira e passei a ser operador de empilhadeira. Já melhorou o salário, melhorou as coisas do meu lado. Mas a vida foi bem complicada. O salário era pouco, às vezes eu trabalhava à noite, pegava às 10 da noite, parava às 6 da manhã e ia para o serviço que eu fazia de bico e trabalhava até meio-dia para inteirar o salário e depois ia para casa para descansar, para voltar novamente para a firma às 10 horas da noite. E assim, graças a Deus, eu consegui vencer. Quando eu me casei, eu já tinha um lugar de morar e meus pais já estavam bem situados, né? Porque eu tinha saído do aluguel, estava tudo tranquilo. E nisso os irmãos foram me acompanhando também. Cada um hoje tem um lugarzinho dele de morar e ninguém paga aluguel, tá tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom, né? E também com relação à família, né? Quantos filhos você tem? Conta um pouquinho dessa parte particular, né? Se você quiser falar alguma coisa sobre isso. São 6 filhos. Eu sou casado pela segunda vez. O primeiro casamento não deu muito certo, a gente separou, mas veio 2 filhas que é umas bênçãos para mim. E aí casei pela segunda vez, tem mais um casal de filhos, que é outras bênçãos na minha vida. E tive uma filha fora, um tempo que eu fui solteiro, a gente solteiro, você pula de gai em gai, igual macaco, e eu não fui diferente. Então tem uma filha fora do casamento e tem uma outra filha adotada, que é uma bênção para mim também. Então, no total são 6 filhos. Mas, graças a Deus, a gente vive muito bem, a família é muito unida. Desses 6 filhos, quantos são mulheres e quantos são homens? São 5 mulheres e um homem. Um homem. Legal. Então, a gente conhecendo um pouquinho da história do Dino, né, que é algo assim particular dele. Não é fácil a gente falar sobre esse assunto, mas ele, com toda a sua simplicidade, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida. Então, a gente fica também maravilhado com essa simplicidade, uma pessoa assim que respira, né, essa simplicidade e transmite pra gente assim algo maravilhoso que é você sempre estar solícito às pessoas. Eu tive em loco na residência do Dino ali, eu pude observar muitas características dele ali que me impressionou, não só no trato com a família, mas também com as pessoas que o conhecem, com os vizinhos. Ele é muito solícito, ele está sempre pronto para ajudar, uma pessoa que também está engajada na igreja, é vicentino. Então ele é assim uma pessoa que é de encher os olhos
e o coração quando a gente está perto de uma pessoa assim. Então, assim, é um elogio que eu faço a você, Dino, porque você merece. Você é uma pessoa que eu pude perceber, o pouco tempo que eu fiquei lá em Belo Horizonte, né, esses dias atrás aí, que a gente fez uma viagem junto, perceber a amizade que ele tem com as pessoas assim, adoram ele lá, né? Tanto é que eu queria te fazer uma pergunta agora com relação a isso. Existe ali você é quase um mito ali, né, no mundo da bike, do esporte radical, né, de MTB. Assim, uma pergunta que eu faço para você é com relação a como começou esse amor pela bike, pelo esporte da MTB e em especial pelo esporte radical, né? Porque você é uma pessoa que tem uma habilidade nessa área aí, né? É verdade. Olha, eu esportista, né? Meu pai também era esportista, gostava de futebol, já tinha jogado futebol. Aí eu comecei no futebol também, né? Joguei em vários times, não era bom de bola não, mas cheguei a ser convocado e participei da seleção da minha cidade, seleção de futebol da minha cidade. Então fui convocado e joguei, inclusive com o prefeito da época e com um deputado da época que era irmão do prefeito. Eles jogaram no time que eu joguei, nós jogamos pela seleção da cidade. Mas o futebol tem idade, né? Então você chegou aí 30, no máximo 40, as pernas não dá mais, você tem muita contusão e não tem jeito. Aí eu tinha que continuar um esporte, né? Aí 2 amigos muito chegados meu me convidou para andar de bike. Eu falei, eu sei andar de bike, mas não tem preparo nenhum para isso. Eu falei, não, vamos embora. Aí eu treinei com eles 4 anos, nós andamos juntos 4 anos, e os caras eram muito bons. Até hoje eu não conheço outras pessoas para andar igual eles. Eles é muito bom. Então eu tive que ficar mais ou menos também. Não sou bom não, mas eu tive que acompanhar eles. Foi 4 anos de treinamento com eles e me dei bem. Então, coragem eu sempre tenho. Eu costumo falar que para descer eu acho que eu sou um rapaz aí de 20, 30 anos. Agora chega na subida eu já lembro que eu já tenho idade e tal, aí já é mais complicado para mim. Mas nas trilhas a turma tem que me respeitar, porque eu não gosto muito de frear não. O que eu gasto menos na bicicleta é as pastilhas de freio. Legal, isso aí eu pude observar em loco, viu gente? Porque eu conheci o Dino em 2018 e a gente foi trocando figurinha pela internet, né? E aí o pessoal fala que ele era isso, que ele era aquilo, né? Eu falei, mas será que é tudo isso mesmo, né? Eu fui para Belo Horizonte para comprovar se o menino tava com essa bola toda, né? Mas realmente, ele é isso e um pouco mais. Ele tem uma habilidade muito impressionante. Ele tem uma trilha lá em BH, né? Me conta um pouquinho da sua trilha lá dentro. Olha, a trilha... nós achamos um espaço lá, umas fazendas lá e tal, e consultamos lá que dava para fazer uma trilha legal lá, entendeu? Mas aí outras pessoas me ajudaram também, mas eu que tive à frente de tudo, os caras falaram, a trilha vai chamar a Trilha do Mestre Dino. Então fizeram até uma placa lá, a Trilha do Mestre Dino e tudo. Aí ficou, então é a Trilha do Mestre Dino. Aí o pessoal gosta muito da trilha, porque é uma trilha bem técnica. Quem gosta de trilha técnica, bem radical, então gosta da trilha à prova. Então tá sempre cheio de gente lá, todo fim de semana lá, tem ciclista andando lá e a turma gosta desse movimento lá, da trilha lá. Então foi aprovada a Trilha do Mestre Dino. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, Dino, é com relação a da onde vem essa como que eu poderia colocar? Mestre Dino, da onde nasceu isso? Olha, esse nome Mestre Dino, eu acho que é de conhecimento a maior parte das trilhas da Redondeza de Belo Horizonte, e eu conheço todas, entendeu? Então, sempre eu estava levando gente novata, gente que eu não conhecia, falava, vamos em tal trilha, você conhece? Conheço. Então, eu ia levar ele naquelas trilhas e tal, aí um começou a me chamar de Mestre Dino, Mestre Dino, Mestre Dino, e pegou e ficou. No início, eu custei aceitar, porque a palavra mestre, eu acho que é uma palavra bem pesada, porque nosso mestre mesmo é o Senhor Jesus, né? E eles me chamavam de mestre, eu ficava até um pouco assim sem graça, por causa da palavra mestre. Mas aí um chama, outro chama. Hoje em dia até o pastor e o padre me chamam de mestre Dino, então tudo Quer bem. dizer, a palavra mestre ela traz, acho que, uma responsabilidade maior, né? Claro. Porque ser mestre é aquele que ensina, aquele que não só ensina aquilo que a pessoa deve fazer, mas também que passa valores, né? Exatamente. Então eu acho que isso aí foi bem colocado. Né? Depois que o pastor e o padre começaram a me chamar de mestre, eu me senti em casa. Então, por isso que eu vejo, né, que é uma palavra forte, mas ao mesmo tempo ela traz uma responsabilidade. Exato, e também traz uma condição para a pessoa também poder ensinar alguém, não só naquilo que você está propondo a ela aprender, mas também fazer com que ela também olhe a vida de uma maneira diferente. Né? Verdade. E outra coisa que eu fiquei sabendo,
que o mestre Dino, né, ele habilita os praticantes do downhill, do esporte radical, e tem algumas histórias meio assim, impressionantes, viu? Que eu gostaria que o Dino falasse um pouquinho sobre isso, porque o menino não é fácil não para dar nota, gente. Para passar, eu fiquei sabendo que tem aluno de lá que demora 12 anos, 9 anos para receber a carteirinha de trilheiro, e não é fácil. O homem é exigente demais. Conta um pouquinho aí, Dino. Olha, esse esquema aí da habilitação nasceu assim da minha cabeça, né? Porque eu nunca cobrei um centavo para ensinar ninguém, entendeu? Mas tem muitos que se sentem meus alunos, entendeu? Porque anda comigo, começa a andar comigo, às vezes menina, rapaz, ou pessoas até de certa idade, eles querem andar comigo e quer saber, quer usar a minha experiência, entendeu? Aí eu fui pensando, falei, eu vou fazer uma brincadeira com essa turma justamente para incentivar mais, ainda mais os iniciantes, né? Para iniciar, para eles terem mais influência com o esporte, para enganjar mais no esporte. Aí criei a carteirinha, eu pensei uma frase, pensei outra, fui juntando uma coisa na outra. Então eu acabei criando 2 tipos de carteirinha. Para aqueles iniciantes que está começando, tem poucos meses de treino ainda, para eles ficar mais incentivados, eu criei uma carteirinha de iniciante. Então os dizeres da carteirinha, porque eles têm direito de pedalar, de fazer isso, fazer aquilo, porém moderado. Não é ainda um esporte radical, é um pedalar mais tranquilo, mais passeio e tudo. Então eles têm aquele direito de ter aquela habilitação até poder chegar na principal. Agora a principal é complicado, porque aí a pessoa vai ter que me acompanhar, vai ter que andar nas trilhas que eu ando, vai ter que andar no meu pé o tempo todo. A hora que eu ver, aí eu vou avaliando a pessoa por ali, né? Se ele está andando bem, se ele está fazendo as trilhas direitinho. A hora que ele cair, eu falo que ele perdeu ponto. É brincadeira, mas eu falo, perdeu tantos pontos. E por ali vai. A hora que eu achar que a pessoa está preparada, está andando igual eu, ou até mais, porque a pessoa novo, ele começa ali meio tímido, daí a pouco o cara vai evoluindo, e eu já tenho a minha idade, né? Então já fica complicado para mim. Às vezes o cara depois já está até me superando, aí eu sou obrigado a habilitar ele. Aí nessa habilitação, aí fala tudo que o cara pode ser. Ele pode participar de trilha simples, ou técnica, downhill, e ele está preparado para o mundo da bike. Tudo que tiver de bike, ele está preparado para isso. Então é isso, e todo mundo fica muito satisfeito. Tem gente que eu vou habilitar, eu fico pensando assim, poxa, mas que esse cara que estava pronto para me habilitar, e eu habilitando ele é mais do que eu. Mas cabe que a pessoa fica muito alegre, todo mundo dá muito valor a essa carteirinha, sabe que é brincadeira, mas leva a sério e todo mundo quer. Com relação à segurança, essa parte aí você enfatiza muito com relação aos seus alunos, como que funciona isso? Sim. Porque é um esporte radical, todo esporte radical ele requer muito atenção, cuidado, destreza, verdade, né? Verdade. E aí como que você lida com isso? Olha, eu sempre dou as dicas todas da segurança, né? Capacete não pode faltar, eu dou exemplo meu mesmo, já caí, já rachei capacete, quer dizer, se eu tivesse sem capacete talvez não estaria nem aqui para contar a história. E luva, é o que a pessoa puder usar de segurança, não pedalar de chinelo, e, né, pelo menos de tênis. E a segurança é essencial no esporte. É um esporte radical que, né, pode ter vários acidentes, vários tipos de acidentes. Quanto mais segurança você tiver, melhor. E na sua trajetória, você poderia contar alguma coisa, se você teve algum acidente relacionado ao mountain bike, a esse esporte? Ah, já. Só nunca quebrei nada, mas desfolar já troquei o couro do corpo quase todo. Mas estou aqui vivo, nunca quebrei nada não, graças a Deus. Mas eu acho que meu anjo da guarda tem muito trabalho comigo. Eu dou muito trabalho para ele. Mas é assim, o esporte radical é assim mesmo. Você vai sabendo que você corre risco, então você tem que se cuidar. É verdade. Então, Dino, outra coisa que eu gostaria que você falasse um pouquinho também, se você competiu no mundo do mountain bike, como que foi essa parte da sua trajetória no mundo da bike? Olha, a partir dos 40 anos mais ou menos, eu entrei no mundo da bike, tudo, comecei a treinar, os colegas me chamaram para competir, falaram, mas eu nunca competi, tá falando, mas tudo tem a primeira vez, aí vai eu. Aí comecei a competir sem saber nada, mas você participa de uma de outra, você vai pegando experiência, e sempre essa parte que eu gosto muito, que é trilha, eu levei muita vantagem. Nas competições sempre era lugar que tinha trilha. Então, às vezes no morro eu sofri um pouco mais, mas quando tinha trilha, eu saía passando todo mundo, até os rapazes mais novos, ficava para trás e levava muita vantagem. Então, as corridas têm categoria. Na minha categoria, se não acontecia nada de problema na bike, eu chegava em primeiro e segundo, no máximo terceiro, mas sempre chegava bem.
E aí eu participava de quase toda a corrida que tinha na região de Belo Horizonte, na cidade próxima, Santa Luzia, Sete Lagoas, Lagoa da Prata, e na cidade lá vizinha, todo lado, eu competia e sempre chegava bem. Mas aí o tempo vai passando, eu ganhei muita medalha, muito troféu, né? Tem troféu de campeão, de vice-campeão, e muito troféu de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro. Às vezes acontecia de furar um pneu, arrumava o pneu, ainda chegava em quarto lugar por aí. Então eu tenho muito troféu e muita medalha. Então, hoje em dia eu praticamente não estou competindo mais, porque a idade já está um pouco avançada, então eu prefiro ficar mais na parte de diversão. E dessas medalhas, desses troféus, qual o que traz mais um significado para você? Qual que você mais se lembra? Qual que marcou mais para você? Se você pudesse contar alguma coisa relacionada a isso. Olha, eu tenho um troféu de vice-campeão na Serra do Cipó. Esse é um dos principais que eu tenho, porque foi patrocinado pela Red Bull, né? Quer dizer, foi uma corrida grande. E eu chegar em segundo lugar na minha categoria, me deu um prazer muito grande. E tem uma placa de campeão também, que foi 2 etapas, saindo de Lagoa Santa para Confins. E a primeira eu cheguei em segundo lugar. Eu não estava passando muito bem, não estava no meu dia. Aí eu cheguei em segundo lugar. Só que na outra etapa, eu já estava bem, eu cheguei em primeiro lugar e superei nos pontos o outro que tinha chegado no segundo lugar da primeira etapa. Então eu fui o campeão. Então tem essa placa lá de campeão. Que bacana, isso tudo assim, uma história muito rica, né, de detalhes, e que a gente sempre fica curioso em saber, né, porque eu particularmente pratico esporte mountain bike e eu adoro bicicleta desde pequeno. Então, quando a gente está diante de uma pessoa, de um ícone como o mestre Dino, que é uma pessoa tão querida lá no meio onde ele vive, em Belo Horizonte, é uma alegria muito imensa, né, estar diante de uma pessoa tão maravilhosa assim.